Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Esse vídeo aqui é um corte, um recorte de uma das lives que eu faço todas as noites e você sabe muito bem aqui no canal. Mas aqui nesse vídeo você vai ver só o relato, enxuto, cortado e editado para você aproveitar só o melhor da história, tá bom? Aproveita e divulga esse vídeo para os seus amigos. Se você já assistiu, reassiste, curte novamente, comenta. Quem sabe você vê um detalhe que você ainda não tinha visto. Aí você me conta e fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Bem-vindos a Sete Além. Vamos começar o relato agora. Eu sou Amanda, uma especialista em física avançada, cosmologia, astronomia e filosofia. Eu também sou uma pessoa que tem lido e assistido muito sobre desconexão da Matrix e realidade simulada. E finalmente eu descobri uma maneira de me desconectar dessa falsa realidade em que nós vivemos. Sim, porque essa realidade ela é falsa, ela é uma simulação. E agora eu vou contar para vocês como foi esse processo e como era o mundo real. Eu sou especialista mesmo em física avançada, cosmologia, astronomia e filosofia. Eu estudei em algumas das melhores universidades do mundo. Sempre me destaquei pela minha dedicação. Tenho trabalhos acadêmicos publicados e, por isso, não vou revelar meu verdadeiro nome por enquanto, porque eu não posso me queimar com a comunidade científica, perder emprego e nem perder a bolsa. Tudo que eu trato aqui é ciência, mas o mundo considera pseudociência. Eu tenho formação nacional e internacional, sendo algumas na Europa e outras nos Estados Unidos. Tenho diploma de física, mestrado em cosmologia e astrofísica e estudei com os maiores nomes da área. Filosofia foi algo que eu quis estudar por gosto mesmo, sem obrigações, sem nenhuma prisão acadêmica. Além de filosofia, eu me especializei em epistemologia e metafísica. Tenho algumas contribuições no debate sobre a natureza da realidade. Também tenho doutorado em física teórica, auxiliei um projeto sobre gravidade quântica e palestrei sobre diversos temas. Ou seja, ela passou o currículo dela aqui pra gente, né? E a gente viu que ela é muito boa. Vou tentar resumir aqui o meu processo de desconexão da realidade. Um processo que eu mesma criei, eu desenvolvi com o apoio de um amigo que é da neurociência. Ele é um neurocientista. Vamos chamar o meu aparelho de Desconexa Simulacrum. Ele é, na verdade, uma máquina de desvelamento da realidade emergente. Tem a função de libertar o indivíduo das ilusões virtuais e abrir um portal mental para o real. É um desatador de nós, distorcedor de simulações. Caramba, vamos repetir porque eu achei isso muito maneiro. Vamos chamar o meu aparelho de Desconexa Simulacrum. Ele é, na verdade, uma máquina de desvelamento da realidade emergente. Tem a função de libertar o indivíduo das ilusões virtuais e abrir um portal mental para o real. É um desatador de nós, distorcedor de simulações. Vou comprar um desse. Não é uma máquina muito complexa, mas se baseia em uma série de teorias científicas avançadas e conceitos filosóficos para permitir que a pessoa se desconecte dessa simulação, dessa falsa realidade. O dispositivo consiste em um conjunto de sensores que medem os sinais elétricos emitidos pelo cérebro do usuário de acordo com a calibragem para que esse usuário específico consiga determinar o nível de atividade cerebral e identificar padrões que indiquem a presença da realidade simulada. Ou seja,
o aparelho mede dentro da cabeça o que está percebendo a realidade. Eu entendi isso. Vou até repetir. Por isso que eu falei que eu tive que editar esse relato. Eu cortei um monte de coisa. O dispositivo consiste em um conjunto de sensores que medem os sinais elétricos emitidos pelo cérebro do usuário, de acordo com a calibragem para esse usuário específico, a fim de determinar o nível de atividade cerebral e identificar padrões que indiquem a presença da percepção da realidade simulada. Na verdade, então, pelo que eu entendi, ele é um eletroencefalograma um pouquinho mais desenvolvido. Esses dados são processados por um conjunto de algoritmos avançados que determinam os ajustes necessários para desconectar o usuário da simulação. O dispositivo funciona através da manipulação da atividade neural do usuário, induzindo uma série de ondas cerebrais específicas que permitem que o usuário se desconecte da simulação e acesse o mundo real. Uma vez que a máquina identifica a presença da realidade simulada no cérebro, ela induz as ondas cerebrais necessárias, dando um choque, de maneira simplificada, para o usuário desligar-se da simulação e experimentar a realidade fora dela. Caramba, eu não sabia que eu ia ler tudo isso hoje. Não é exatamente uma máquina portátil, é um programa bem elaborado e extremamente parametrizado para a minha mente. Faz 3 anos que eu comecei a executar os testes do método de desconexão que eu havia criado, seguindo todas as etapas cuidadosamente. Somente no final de 2022 eu consegui uma experiência que eu posso afirmar não foi ilusória. Posso dizer aqui que, na realidade, minha experiência foi bem diferente de tudo que eu já ouvi aí, inclusive no seu canal, o canal oficial de Sete Além. Foi numa noite de dezembro que eu realizei o teste que deu certo. Eu estava sozinha e não esperava ir tão longe. Eu queria apenas desconectar algumas sinapses ilusórias, mas acabei indo até o fim, ou melhor, até o começo. Eu senti um forte solavanco e uma pressão muito intensa na cabeça como um todo. Então eu me vi deitada em um colchão fino, sujo e rasgado, em um quarto com paredes velhas de madeira. Nesse quarto havia mais 4 pessoas, todas deitadas dormindo em outros colchões podres. As condições higiênicas desse quarto eram terríveis. Eu me levantei, meu corpo inteiro doía. Eu estava magra, vestia trapos velhos, sujos, fétidos e rasgados. A minha pele estava muito pálida e doentia. Meu cabelo estava emaranhado com mechas brancas e algumas mechas queimadas. Eu não me vi no espelho. Tudo o que eu notei sobre mim foi me examinando. Eu só pensava: consegui, estou fora da simulação, fora da Matrix. Essa é a realidade. Que horror! Minha pele do rosto estava feia, áspera e fria. Sobre uma cadeira, um pouco mais à frente, perto do meu colchão, havia uma roupa estranha, uma espécie de casco ou armadura de couro ou algo parecido que eu não sei descrever, pois não tem similar aqui na Terra. Algo que se encaixava pela cabeça e tinha grandes ombreiras, parecendo aqueles suportes para jogadores de futebol americano. Eu estava com frio. Retirei aquilo da cadeira e vesti. Aquilo fedia demais. Havia placas estranhas no peito e na lateral desse casco. Pareciam placas eletrônicas antigas. Havia entradas de plugs esquisitos por todo esse casco.
Dobrada sobre a cadeira havia uma calça. Eu vesti sem pensar. Não podia ficar exposta. Na calça, de algum tecido sintético estranho, havia placas em frente às coxas e às canelas. No chão havia 2 botas de cano alto horríveis e um chapéu redondo, parecendo a metade de um coco, com óculos de lentes roxas presas à parte frontal, na testa. Eu vesti tudo isso. Eu não sabia a quem pertencia aquilo, mas sabia que estava servindo bem para o meu corpo, e eu passaria despercebida caso alguém me visse. Olhei rapidamente as pessoas dormindo nos outros colchões. Elas eram horríveis, pálidas e fracas. Estavam urinadas. Abri a porta do quartinho e saí em um corredor todo de madeira, bem apertado, completamente escuro como o quarto que eu estava. Do lado direito havia uma porta que dava para a rua, pois eu conseguia ver pelos buracos que havia luz e movimentação. Do lado esquerdo, uma parede. Eu saí para o lado da rua. A rua era estranha, asfaltada, molhada, cheia de papel. Havia postes de luz roxa, neons piscantes azuis e vermelhos com letras que eu não sei o que significam. Nesses postes haviam também papéis colados. A calçada era toda irregular. Havia lixeiras cheias e pessoas caminhavam devagar por todos os lados. Usavam sobretudos e tinham placas como essas que havia na minha roupa. Eu me senti em um filme horrível de terror retrofuturista. Sabe aqueles filmes mal feitos? Meus passos ecoavam nas ruas e eu tentei não chamar a atenção. Era noite, mas o céu estava encoberto com uma nuvem marrom e cinza. Havia falei errado. Havia prédios altos e alguns comércios que pareciam restaurantes. Eu não vi veículos. O mundo real era um lugar caótico e distópico, com construções altas e cinzentas, iluminadas por luzes neon e fumaça por todo o lugar. Eu conseguia ouvir ao longe sons de sirene. Eu andei por um tempo sem saber para onde ir, até que eu encontrei um lugar para me abrigar. Eu estava me sentindo muito mal, coração acelerado, uma forte ansiedade. A saúde geral daquele meu corpo não era boa. Eu tossia e a minha voz, quando eu emiti o som da tosse, era uma voz que eu não reconhecia, uma voz estranha. Fui até um beco escuro e encontrei um lugar abandonado que parecia seguro o suficiente. Ali eu encostei na parede, fui deslizando e sentei no chão. Comecei a observar o mundo pelo ponto de vista daquele beco cheio de sujeira. Eu vi pessoas lutando entre si. Algumas delas pareciam drogadas. Outras estavam apenas tentando sobreviver, disputando alguma coisa, puxando, tentando ganhar algum objeto. Todos gritavam em um idioma que eu não entendo, um idioma que não é aqui da Terra.
Não, não era um sonho, não era um pesadelo, porque a máquina que eu fiz garante a inatividade cerebral na mente presa na simulação. Ou seja, tudo o que eu via ocorria em outro cérebro, que não o da Amanda que estava deitada dentro da Matrix. Ela quis dizer que o cérebro dela daqui, da simulação, estava parado, teoricamente. Então aquilo não podia ser um sonho. Agachada naquele beco fétido, eu lembrei que não teria como voltar. Eu não esperava que daria certo. E a máquina não tinha protocolo de desativação, a máquina dela. Ou seja, eu ficaria presa na realidade horrível para sempre. Eu não sabia nada daquele mundo e eu não me recordava daquele mundo. Eu estava em um corpo real, mas a minha mente ainda era a mente da Amanda, aqui da simulação, com as minhas memórias. Eu não sabia nada daquele mundo. Isso, parênteses, isso é interessante porque é diferente dos relatos que a gente tem, que a pessoa meio que lembra, consegue se comunicar, aí ela está completamente boiando na história. Tentei me concentrar para me lembrar, para puxar da memória do meu eu real, mas não veio nada. Minha máquina havia sobreposto as mentes, ainda que temporariamente, e a mente que estava vencendo era a da Amanda da simulação. Ou seja, não tinha nenhuma serventia naquele lugar, eu não saber onde eu estava, nem falar o idioma, e nem saber me virar, e nem saber sobreviver. Se eu ficasse lá mais tempo, como eu conseguiria sair? Olhei no fim do beco e eu vi pedintes, muito, muito doentes. Eu me levantei e fui até eles. Para quê? Pareciam pessoas derretidas, pareciam vítimas de alguma doença que não existe aqui na simulação. Estavam literalmente derretidos. Eles pareciam vítimas de violência, de opressão, eles eram muito sofridos. Os corpos deles emitiam bolhas que estouravam na minha frente. Elas inchavam e estouravam como se o corpo deles fosse leite fervendo. Desculpa, Luciano, essa metáfora, mas é a única coisa que eu consigo me lembrar para comparar. A pele parecia um líquido, fervendo e borbulhando. Que nojo, hein? Foram horas terríveis e pessimistas. Eu nunca imaginaria ver na minha vida o que eu vi lá. Coisas que eu nunca soube que eram possíveis, eu vi. Mas mesmo assim, eu sabia que eu precisava continuar explorando o mundo real para entender como ele funcionava. Eu me levantei e saí novamente andando na rua. Tive medo de pegar a tal doença dos pedintes deformados. O problema foi que, assim que eu saí do beco, uma pessoa apontou para mim e gritou algo em algum idioma. O idioma da realidade. O idioma que eu não conheço. Assim que essa pessoa apontou para mim e começou a gritar, vários começaram a apontar para mim, como se me acusassem de alguma coisa. Olha que legal agora achei legal. Uma dessas pessoas apertou algum botão em seu casco, aquela armadura que eles usavam, aquele casco, e uma lanterna roxa emitiu uma luz neon do peito deles que apontou para mim.
Então, todos os demais da rua começaram a fazer o mesmo, a ligar os seus faróis roxos e apontarem para mim. E continuaram gritando, continuaram me acusando. Eu tentei correr, levantei. Para mim ela já estava em pé, mas eu acho que ela deve ter sentado de novo para observar. E tentei correr, mas aquela luz que emitiam dos cascos deles, das armaduras, começou a bugar a minha armadura, o meu casco, porque ele começou a esquentar e faiscar, e emitir um som e vibrar. Eu fiquei apavorada, porque a luz daquelas pessoas estava estragando o aparelho que eu estava usando. Então eu parei e arranquei por cima da minha cabeça e joguei no chão. Fiquei só de calça e botas. As pessoas continuaram me perseguindo com aquelas luzes, mas que agora não faziam nenhum efeito em mim. Apenas me enfraqueciam um pouco. E onde eu ia, caso eu virasse alguma esquina, novas pessoas surgiam, me viam, começavam a gritar e apontavam suas luzes. Pessoas começaram a sair de dentro dos comércios e edifícios e fazer o mesmo. Eu me vi cercada, então eu comecei a espalmar a minha mão e pedir calma e tentar explicar e chorar ao mesmo tempo. Mas aqueles monstros humanos começaram a vir na minha direção com ódio, apontando suas lanternas peitorais. Quando a luz pegava no meu olho, eu sentia queimar e formigar o olho. Então, quando eles se aproximaram, me seguraram pelo braço e pelo pescoço e também pelo cabelo. Os que estavam me segurando, na verdade todos que estavam lá, mas os que estavam me segurando também, usavam luvas do mesmo material dos cascos, da calça e da bota. Essas luvas projetaram pequenas agulhas que furaram os meus braços e eu fui ficando paralisada. Eu conheço bem. Isso é uma neurotoxina. Na hora eu me lembrei do padrão dos animais, principalmente dos insetos. Você já viu, Luciano, formigas atacando um outro inseto? Você já viu aranhas? Você já viu animais que injetam neurotoxinas para depois devorar a presa? Na hora foi isso que eu pensei. Pensei que seria o meu fim. Ficaram gritando e injetando aquela neurotoxina em mim, e cada um que tocava em mim eu sentia queimando dentro das minhas veias e artérias. Então eu vi pela esquina 3 seres chegando. Tinham 3 metros de altura, mais ou menos. Eram homens normais, mas estavam vestindo máquinas. Por isso pareciam tão altos. Como se fossem roupas robóticas, mas eram horríveis. Nada parecido com filmes. Roupas escuras, barulhentas, fedorentas e lentas. Eles falaram algo para as pessoas e elas responderam. Então, um desses gigantes segurou a minha mandíbula e com os 2 dedos forçou para que eu abrisse a boca. Então ele jogou uma luz dentro da minha boca
e começou a queimar a minha língua e o céu da boca. E as pessoas se acotovelaram para olhar dentro da minha boca e viram alguma coisa, como se estivessem examinando a minha garganta. Eu senti que estavam vendo a minha identificação, mas pode ser coisa da minha cabeça. Então, esse gigante se virou para os outros dois gigantes e falou algo no idioma deles. E aí as pessoas se afastaram rindo, porque eu não entendi o idioma delas, mas a risada de deboche, a risada que significa você se ferrou, ela é universal. Os gigantes me pegaram de qualquer jeito, pelos pés, e foram me arrastando de volta para o quartinho. Eu tive sorte que eles eram lentos, porque se fossem rápidos, eu morreria pelo fato de estar sendo arrastada pelas ruas. Mas eu estava paralisada, não conseguia lutar. Chegando no quartinho, eles me jogaram de qualquer jeito sobre o colchão. Nem sei se eu quebrei nada. Digo, dos meus ossos. Então, um deles se ajoelhou perto de mim, soltou alguns cabos da própria armadura e começou a conectar no meu corpo. Eu não sabia, mas o meu corpo tinha entradas de plugs também, igual no Matrix. Não é irônico? Mas as minhas entradas não eram na nuca, eram no corpo todo. Eles conectaram vários cabos que pareciam aqueles cabos de som, cabos de guitarra. Também tiraram alguns cabos da parede, removeram a madeira e tiraram cabos da parede e conectaram em mim e também nas próprias armaduras. Esse processo levou cerca de 12 minutos, 12 a 15. Mas então, o homem que estava dentro dessa armadura que estava conectada em mim saiu da armadura dele. Ele saiu por trás, pelas costas. E quando ele saiu, mesmo paralisada e sentindo muita dor, eu pude ver que ele era horrível. Ele era deformado e tinha vários conectores dentro dele. Assim que ele saiu, ele caiu no chão. Creio que ele não podia viver muito tempo sem aquela armadura. Então os amigos dele apertaram um botão na nuca da armadura dele e ela acendeu. E quando ela acendeu, eu senti um choque. Desta vez, o choque foi muito, muito intenso. Eu urrei de dor, mesmo naquele mundo que eu estava paralisada, e me sujei inteira, com o número 1 e o número 2. E eu não estou falando dos lanches do McDonald's. Então, despertei aqui dentro da simulação. Eu estava desnutrida e desidratada. Havia se passado 2 dias. Eu estava suja e cheia de baba, com os olhos secos porque eles se mantiveram abertos. A minha máquina estava queimada devido ao impulso reverso. O impulso elétrico reverso, eu entendi isso. Claro que eu já reconstruí a máquina 15 dias depois, porém, para minha infelicidade, eu descobri que o método de desconexão que eu criei já não funciona mais. Os responsáveis pela simulação em que nós vivemos
devem ter melhorado as suas defesas e atualizado o seu sistema, porque eu não consigo mais me desconectar. Eu acho que eu estou presa nessa falsa realidade, mais uma vez. Estou presa com vocês, ou melhor, vocês estão presos comigo. Foi uma experiência traumática, mas me fez perceber que não podemos simplesmente abandonar essa falsa realidade que vivemos. Temos que lutar para melhorar essa realidade e torná-la aqui um lugar melhor para todos. Eu ainda tenho muito a aprender aqui, por isso, eu prometo que em alguns anos eu vou tentar novamente, mas dessa vez eu vou fazer isso com uma equipe de reconhecimento preparada. Aí eu quero ver aqueles homens de lata e aquelas pessoas com lanterna se farão algo comigo. Prestem atenção e fiquem ligados na mídia, porque em breve, ainda esse ano, todos saberão de mim e das minhas experiências. E quando isso acontecer, Luciano, você está autorizado a revelar meu nome no seu canal. Por enquanto, me chame de Amanda. Beijos. E esse foi o relato da nossa querida Amanda, entre aspas. E aí, o que vocês acharam desse relato? Eu vou ler agora os comentários de vocês. Eu gostei.